Segundas Reis 4, a gente vamos meditar em alguns versículos. Segunda Reis 4, a partir do versículo 16, onde se fala assim: ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concedeu a mulher à luz um filho no tempo determinado, no seguinte ano, segundo Eliseu disseram. Crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o a sua mãe. E ele levou e tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me um dos seus moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a eles hoje? Não é noite de lua, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então pôs os reios na jumenta e disse ao seu moço: guia-me o animal e anda, e não te detenhas no caminhar, não quando eu te disser. Partiu ela e foi o homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse Zazi ao seu moço: eis aí a sulamita. Irmãos, primeiramente, quando nós lemos a palavra de Deus, vamos entender quem é essa mulher, a sulamita, que estava ali. Neste momento, passando por aquele momento, aquela situação. Nós sabemos que Eliseu andava por vastos lugares, vastas cidades. E esse, meus irmãos, em nome de Jesus, foi mais um episódio que aconteceu. Mas neste momento, meus irmãos, foi na vida de uma mulher sulamita. Fala que também, que um dia, Eliseu indo a Sunem, ali havia uma mulher importante. Fala que ela era importante, mas ela chamou ele para comer. Ela chamava ele para comer. Todas as vezes que Eliseu passava por ali, fazendo o ministério a qual Deus o entregou, essa mulher chamava para ali, encontrava para comer pão. E umas dessas vezes, meus irmãos, ela disse ao seu marido: olha, eu tenho observado esse homem. Sempre que ele passa aqui na cidade, sempre que ele está aqui por nós, e eu posso ver que é um homem de Deus, um homem santo. Aquele homem era observado como luz. Ela dizia com seu esposo, um certo dia, que ela observava aquele homem. E ela podia ver que ele era um homem santo. Então, meus irmãos, quando nós estamos na caminhada com Jesus, fazendo a obra do Senhor com sinceridade, o mundo também está nos observando. Ele está nos observando como nós estamos agindo. Porque aquele homem era visto como um homem santo de Deus. Ele tinha um caráter diferente. E quando nós também somos de Deus, somos homens de Deus e declaramos, nós somos observados. Então, meus irmãos, é o que fez aquela mulher tomar certas atitudes. E fala que um dia
nem aceito no momento, mas a promessa se cumpriu na vida dela. Porque foi uma liberada, uma palavra, uma profecia de um homem de Deus, de um profeta. E fala que ao passar dos anos, esse menino foi crescendo. Isso aconteceu que um dia ele saiu para encontrar com seu pai. Ele estava trabalhando no campo com outros homens. Que eles naquele momento estavam fazendo a colheita. E de repente esse menino chega até o seu pai e começa a falar: ai, minha cabeça. E quando aquele rapaz disse: ai, minha cabeça, então disse a um moço: leva a sua mãe. Fala que ele tomou e levou a sua mãe. E ali, essa Sunamita, meus irmãos, elas fala que ele esteve, Sunamita, fala que ele esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia e morreu. Era um momento de dor. Porque o seu filho, que todo filho que ela tinha, ali estava indo. Porque aquele filho
de dor, a gente acabamos falando coisas que não deveríamos mais falar. Tá por quê? Porque a alma está amargurada. Mas uma alma amargurada no último do limite. Porque, apesar de todas as coisas que ela tinha, aquilo que ela estava perdendo em casa, aquilo que ela tinha perdido em casa, era um bem mais maior do que ela tinha na sua casa. Então imagino essa alma. Muitas vezes a gente também falamos isso no nosso interior, falamos, questionamos até mesmo com Deus. Por que, Senhor? Quando eu pedi, por que o Senhor deixou eu viver isso, Senhor? Eu gozei o melhor e agora eu estou nesse sofrimento. Muitas vezes nós falamos assim. Mas Eliseu disse para Geazi: cinge os teus lombos e toma o bordão que está nas tuas mãos e vai e encontrarás alguém. Não saúde, não fala nada com ninguém. E se tu não está pelo meu caminho, também não responda. Você vai. Eliseu fala com aquele homem e põe no menino para que viva o Senhor e viva a tua alma. E não hei de te deixar. Então fala que Geazi foi à frente, como Eliseu tinha dito, e fez como Eliseu tinha dito. Ele coloca o bordão sobre o rosto do menino, mas quando ele coloca o bordão sobre o rosto do menino, nada acontece, meus irmãos. Nada acontece. Porque ele percebe que no rosto daquele menino não havia sentido nenhum, não havia-se voz, nada aconteceu. E voltou ele a se encontrar com Eliseu e trouxe a notícia dizendo para Eliseu, dizendo assim: o menino não despertou. O menino não acordou. Eu fiz o que tu ordenaste e mandaste, mas ele não acordou. E quando aquele homem traz a notícia a Eliseu, fala que Eliseu vai à casa daquela mulher. E quando Eliseu chega naquela mulher, aquele menino já estava morto. Ele jazia morto. E ele estava sobre aonde? A sua cama. Aquela mulher um dia tinha preparado para ele com tanto amor. Mas o que eu vejo é, muitas das vezes é necessário a gente pedir ajuda. Em momentos de tristeza, em momentos de angústia, em momentos de dor, a gente tem que pedir ajuda ao Senhor. Muitas das vezes vai ter pessoas que vai chegar até o teu lado, até a tua casa, que não vão te ajudar, que não vão poder te ajudar. Ah, não quer dizer que não são pessoas certas, não quer dizer que não são homens de Deus. Não, mas tem coisa que Deus prepara para você fazer, não para outros fazerem no seu lugar. Talvez Deus te preparou tantos momentos para você desenvolver essa obra, desenvolver esse ministério, desenvolver esse dom, e você tem ordenado outras pessoas a fazer, você tem deixado outras pessoas fazer, você tem direcionado outras pessoas a fazer, enquanto você deveria tomar posse dessa bênção, dessa promessa, tomar posse desse dom, desse talento que Deus te deu, mas você esperou por tantas pessoas fazer e nada aconteceu. Quando nós lemos isso, eu trago isso na minha mente, na minha memória, para mim, a nossa vida de hoje. Fala que aquele homem fez, quando o profeta falou. Ele andava com um homem de Deus, o profeta. Então eu creio que ele também era um homem de Deus. Ele também, não Senhor Jesus, também era um servo. Mas foi necessário que Eliseu fosse até lá. Quando Eliseu chega lá, ele já estava morto. Já estava morto. Mas Eliseu não é a circunstância do momento.
das vezes nós tomamos atitudes erradas, mas essa mulher teve uma atitude certa. Ela foi atrás de um homem de Deus, a qual um dia tinha liberado a palavra. E esse homem foi até essa mulher e fez tudo isso. Mas fala que quando ele fez tudo isso, meus irmãos, fala que ele desce. Depois de ter feito isso com o menino deitado sobre o menino, colocado o seu rosto, seus olhos, sua boca, sua mão sobre o menino, ter deitado sobre o menino para que a carne do menino se aquecesse. E diz que se aqueceu. Fala que depois ele desceu e anda sobre a casa. Ele andou de uma parte da casa para outra. Ele estava observando como é que está a casa, como é que está. O milagre ser operado, a casa tem que estar preparada. A casa agora está preparada para receber o milagre. Porque eu preciso acreditar. No momento, no começo do texto, nós vimos que no momento ela não acreditava. Mas neste momento, nós podemos ver que andar pela casa, essa mulher já acredita. Ela já acredita. Por que ela acredita? Porque ela vai atrás de um homem de Deus. E ele não recusa a vir. Ele veio onde encontra. E ele anda com ele a casa, uma parte da casa. E ele sobe novamente. Ele subiu novamente. Ele desceu, mas ele subiu novamente. E estendeu sobre o menino novamente. Isso eu quero dizer o quê? Muitas vezes a gente desanima, porque no primeiro momento nós queremos respostas imediatas. Nós queremos um milagre imediato. Nós queremos fechar a porta, orar ao Senhor e levantar. E ali está o milagre. E ali chegar aquele emprego que eu queria. Ali chegar aquela promoção que eu queria. Ali chegar a cura que eu queria. Ali chegar aquele alimento que eu tanto pedi ao Senhor. Chegar aquele carro, talvez, que eu pedi ao Senhor. Naquela casa. Talvez nós nos levantamos, nós subimos, entende? Mas para mim subir e fazer todas essas coisas, ele fechou a porta e foi orar. Ele orou primeiro antes de fazer isso. Nós também oramos, mas muitas das vezes não vai ser agora no momento de ato.
que estavam felizes, estavam do seu lado, mas no momentos de dores, de tristeza, talvez você tenha procurado elas e elas não tenham tomado atitude. Por quê? Porque não foi essa pessoa que Deus colocou na sua vida para você viver o propósito. Por isso que elas te abandonaram no meio do caminho, por isso que elas não voltaram, por isso que elas não se alegraram com suas vitórias. Se estiveram nas suas presentes, nas suas derrotas, nas suas vitórias, não te alegraram. E nesse momento, ele estava num momento de alegria, ali na sua refeição, na sua espiritualidade. E também, logo quando aquela mulher precisou, ele veio, ela foi ao encontro dele e ela alcançou as palavras certas. Ela alcançou forças naquele homem. Apesar dela chegar com a alma toda amargurada, triste, mas ela creu na palavra. Porque ela saiu dali e voltou. Ele não foi, mas mandou um servo seu, um irmão de Deus, ir fazer. Muitas vezes nós procuramos socorro, mas não tem achado as pessoas em momentos difíceis. É assim, mas se Deus prometeu, Ele que determina. E nenhuma armadilha do inferno, nenhuma armadilha diabólica, nenhuma palavra de maldição irá contra a tua vida e contra a tua família. Se foi Deus que liberou, se foi Deus que projetou, se foi Deus que te deu esse talento, ninguém vai tirar. O homem pode até tirar desse lugar, mas o dom, o talento vem de Deus e somente Deus pode tirar. Então é na hora de se inclinar em nome do Senhor Jesus e receba, meus irmãos, receba essa palavra na sua vida. Então vai tomar posse da vitória de Deus verdadeiramente na sua vida. Que Deus te abençoe.